Fala, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O prof espera que estejam todos muito bem, né? Com saúde, se cuidando aí, né? Para passar esse momento e a gente poder voltar ao normal, né? Do jeito que der para voltar ao normal. Beleza? Galera, vocês que estão no ensino médio aí, alguns prestes a ir para a universidade, precisam treinar, certo? E na redação não tem o que fazer a não ser escrever, 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 escrever e conhecer o maior número de temas possíveis, certo? Então, vamos treinar mais um pouquinho, vamos fazer mais uma, certo? E o prof vai explicar esse tema para vocês, falar um pouquinho aí sobre o altruísmo, né, que é uma característica que poucas pessoas estão tendo na atualidade, certo? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa proposta, tá? Galera, originalmente, esta proposta veio da FUVEST, né, que é o vestibular que você faz para entrar na USP, Universidade de São Paulo, reconhecida como uma das melhores da América Latina sempre, né, sempre configurando entre as melhores universidades do mundo, certo? E lá na FUVEST, lá na USP, né, quando ela caiu em 2011, foi, na verdade, um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, lá na USP, na FUVEST, sempre é dissertativo argumentativo, e aí as pessoas acabam escrevendo num outro formato, tá? Nós vamos escrever, eu adaptei, né, eu fiz o comando para a gente escrever artigo de opinião, porque vocês treinam muito mais para as universidades aqui do Paraná, certo? E aí, pensando em UEM, o EPG e tal, vocês acabam, a Federal do Paraná, certo? A UEL, vocês acabam escrevendo muito mais o texto de opinião, né? O artigo de opinião. Então, pensando nessas universidades, o prof adaptou. Mas quem quiser escrever dissertação, quem estiver treinando para o Enem ou quem estiver treinando para a FUVEST, né? Pode escrever a FUVEST 2011, quem quiser pegar lá o comando da dissertação, tá? Para treinar aí. Beleza? Galera, então vamos lá. O que é altruísmo, né? Todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo aí é altruísta um pouquinho? Galera, essa característica é a característica de você fazer algo pelo mundo, fazer algo pelas pessoas, de você agir em prol do bem geral, sem esperar nada em troca. Então, é aquela pessoa que gosta de ajudar, é aquela pessoa que faz para todo mundo, tipo, não faz só pensando no individual, não faz só pensando em si mesmo, né? É aquela pessoa que você não precisa ficar pedindo para ela fazer as coisas, ela vai lá e faz pensando em ajudar o outro, certo? Pensando no próximo, tudo bem? Pensando a longo prazo, pensando que isso pode ser útil para as pessoas lá na frente, certo? Então, a pessoa altruísta, né, ou essa característica de ter altruísmo, é essa capacidade de fazer, de agir sem ninguém precisar pedir, né, e sem esperar nada em troca. Beleza? Em palavras simples, é isso. Ok? E aí, galera, será que isso existe? Será que isso está acontecendo no momento atual? Né? Então, vamos lá. Vamos ver os textos de apoio aí que a FUVEST colocou. Tá? Tem essa imagem do lado aí, né, algumas árvores e tal, né? E aí vem o texto 1. Olha lá. Um grandioso e raro espetáculo da natureza está em cena no Rio de Janeiro. Trata-se da floração de palmeiras, né, a Coripa umbraculífera, né, ou Palma talipote, no aterro do Flamengo, certo? Trazidas do Sri Lanka pelo paisagista Roberto Burle Marx, elas florescem uma única vez na vida, cerca de 50 anos depois de plantadas. Em seguida, iniciam um longo processo de morte, período em que produzem cerca de 1 tonelada de sementes, certo? Então, temos aí uma árvore diferentona florescendo. Beleza? A2, texto 2. Quando Roberto Burle Marx plantou a palma talipote, um visitante teria comentado: como elas levam tanto tempo para florir, o senhor não estará mais aqui para ver. O paisagista, então, com mais de 50 anos, teria dito: assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando para que outros possam contemplar. Tá? Então, olhando para esses dois textos aqui, né, sobre essa árvore aí, a palma talipote, a gente consegue perceber aí que dá a entender, né, que ele tem um pensamento altruísta, né? Porque um questionou, mas você está plantando, você não vai ver isso aqui mais, provavelmente. Mas está plantando para quê? Porque ele não está pensando no individual, né? Ele está sendo altruísta, ele está pensando a longo prazo, ele está pensando em fazer alguma coisa agora, não pensando só nele, mas que outras pessoas possam desfrutar e ver o mesmo evento aí, certo? Então ele teve um pensamento altruísta, que é pensar no outro e agir sem ninguém ficar, sem esperar nada em troca, né? Porque ele não vai poder ver novamente isso provavelmente, né? Então a gente consegue perceber aí essa, de maneira até meio poética, né? Essa questão
do altruísmo, né? De pensar a longo prazo, de agir agora para pensar lá na frente, para que outras pessoas tenham condições de desfrutar, certo? Beleza. Aí vem os outros dois trechos. Galera, já percebam aí uma característica da prova da FUVEST. Ele sempre tem textos de apoio bem curtinhos, tá? Bem curtinhos. Isso às vezes acontece no Enem também, tá? Uns textos de apoio assim, bem pequenos, que servem para quê? Digam, para que servem esses textos de apoio tão pequenos? Que é só para você compreender o tema, para você partir do texto de apoio, não é para você copiar o texto de apoio, certo? As suas ideias não devem ser exatamente as do texto de apoio somente, certo? Você precisa partir dele para pensar, para raciocinar, para escolher os seus argumentos, né? Para pensar em que forma você vai abordar isso, como você vai colocar isso no texto, certo? Então, é muito importante que vocês usem o texto de apoio como apoio, tá bom? Como apoio, não como sei lá o quê. Aí, tem gente que tem preguiça de pensar nos argumentos e quer usar o texto de apoio como fonte de informações, né? E aí complica, né, gente? O texto de apoio é para fazer você pensar, tá? Na FUVEST, então, nem se fala. Galera, olha aí o texto 3. Onde não há pensamento a longo prazo, dificilmente pode haver um senso de destino compartilhado, um sentimento de irmandade, um impulso de cerrar fileiras, ficar ombro a ombro ou marchar no mesmo passo. A solidariedade tem pouca chance de brotar e fincar raízes. Os relacionamentos destacam-se sobretudo pela fragilidade e pela superficialidade. Zygmunt Bauman, no livro Vidas Desperdiçadas. Galera, todo mundo sabe o meu apreço, né, por esse filósofo, e todo mundo sabe que ele é o filósofo da atualidade que melhor retrata a atualidade, né? Ele não está mais entre nós, mas ele viveu até pouco tempo, né, até 2017, então ele abordou em seus textos, né, ali em 2005 ele escreveu, já estava esse caos que é o mundo atual, certo? Então, ele fala muito sobre a vida atual, né? Então, é um filósofo que compreende o que nós estamos passando, né? A gente não precisa ficar adaptando o que disseram lá há milhares de anos, há centenas de anos, para adaptar para as relações atuais, né? O Bauman falou das relações atuais, então fica bem claro para a gente. O que ele quer dizer aí, galera? É que não tem como pensar a longo prazo se você agir individualmente, certo? Se você pensar em resolver só o imediatismo do seu desejo particular, né? Se você não pensar na irmandade, sei lá, em compartilhamento, certo? Você não vai ser altruísta, você não vai pensar a longo prazo, enfim. Você só vai resolver o seu problema individual ali, e ele fala que isso acontece na modernidade atual, na modernidade líquida dessa sociedade, né? Em que tudo se esvai, que nada tem solidez, certo? Digam, posso usar o Bauman na redação? Lógico, gente, essa redação era basicamente para você citar a modernidade líquida e falar como as pessoas não são altruístas, como elas não pensam a longo prazo, como elas não pensam na solidez de nenhuma ação, de nenhuma relação, certo? Elas só pensam no imediatismo e não tem como pensar a longo prazo, não tem como ser altruísta, certo? Então, essa relação entre pensar no outro, agir pelo próximo e aí sim conseguir pensar a longo prazo, né? Isso não acontece na sociedade líquida moderna, certo? Nessa modernidade líquida. Beleza. Ok, e o texto 4, a cultura do sacrifício está morta. Deixamos de nos reconhecer na obrigação de viver em nome de qualquer coisa que não nós mesmos, certo? E aí, do Lipotivetsky isso, mas foi citado por Bauman em Arte da Vida, certo? Beleza? Gente, o livro A Modernidade Líquida é o mais conhecido do Bauman, né? Mas o Vidas Desperdiçadas também é muito interessante, é muito bom. Quem gosta de ler, tipo, não ficar só nas frases, né? E ler o filósofo, né? Super indico também. Beleza, galera, aí no texto 4, né, mais uma frase que mostra pra gente que as pessoas não se sacrificam, né, elas não são altruístas, elas não se sacrificam se não for para resolver os problemas imediatos de prazeres próprios, né, elas não se doam, né, elas não se forçam a manter relações, elas não fazem sacrifício para colher lá na frente. Digam, explica isso, vou explicar na real como é que é. É tipo assim, ó, a pessoa tem um relacionamento ruim. Vamos supor que ela tem um namorado, uma namorada ali, esse relacionamento não tá tão legal. Em vez de ela tentar achar coisas boas, em vez de ela tentar resolver o problema, em vez de ela pensar, tipo, como isso vai ser bom lá na frente,
a pessoa simplesmente ou acaba, né, ou termina, ou começa a tratar mal, ou começa a fazer coisas só pelo seu prazer e a pessoa que se dane, certo? Por que que a pessoa, por que que ela não se sacrifica? Por que que ela não é altruísta? Por que que ela não faz pensando no outro? Porque ela só pensa nela mesma, ela só tenta resolver os seus desejos, os seus prazeres, certo? E é assim que a galera é na modernidade líquida, certo? Os amores líquidos. É tudo assim, só pensa em si mesmo, né? Você não aguenta nada, você não tenta nada, você não se sacrifica, você não faz nada, você simplesmente abandona, certo? E aí como é que você vai pensar a longo prazo? Né? Se você não consegue agora, no momento atual, pensar em ser um pouquinho altruísta, certo? Pensar em agir um pouquinho sem esperar nada em troca agora, tipo, agir pelo bem de todos, não somente do seu bem individual, certo? Galerinha, vamos pensar em outra coisa que não tem a ver com amor, que não tem a ver com solidez nesse sentido. Vamos pensar em outro aspecto econômico, por exemplo. Brasileiro guarda dinheiro? Brasileiro, tipo, se sacrifica agora para resolver um problema lá na frente? O que brasileiro faz? Por exemplo, vamos supor que sobrou R$ 500 do seu salário esse mês. Nossa, sobrou R$ 500. O que a pessoa faz? Vai lá e torra. Vai lá e gasta. Em vez de ela sacrificar, tipo, passar uma vontadezinha de uma coisa que ela queria, mas que era supérflua, né? E guardar e investir toda vez que sobrar, para lá na frente, tipo, daqui 30 anos, ela ter uma montanha de dinheiro lá para ela se aposentar e ficar viajando e curtindo e tal. Não, a pessoa não pensa assim. Ela pensa assim, ó, sobrou um pouquinho, dá-lhe gastar, certo? Ela não se sacrifica um pouquinho para guardar, né? Por quê? As pessoas não estão afim de sacrifício, elas não estão afim de pensar a longo prazo, certo? Elas não estão afim de agir pelo bem do próximo, elas estão simplesmente afim de satisfazer os próprios desejos, as próprias vontades. Então, digamos que nós somos um bando de individualista egoísta. Pronto, é isso que o Bauman falava, certo? Somos mesmo. Mas, enfim. Galera, e aí chegamos à proposta. O prof colocou a proposta bem no meio da aula agora, não foi nem no começo, nem no final. Né? Para aquelas pessoas que só veem o final da aula, elas não vão achar a proposta, aquelas pessoas que só veem o começo também não, né? Tem de ver a aula inteira aí para achar a proposta. Beleza? Meus queridos, olha aí, o contexto e o comando de produção, então. Aí esse daí o prof criou, tá? Esse aí não é da FUVEST, não. Eu usei os textos de apoio e vou usar algumas explicações, tá? Mas o comando é de artigo de opinião. Se alguém quiser fazer da FUVEST mesmo, da USP, né, treinando a dissertação, aí procura na internet, só coloca assim, ó, proposta de redação FUVEST 2011, que aí você já acha lá a partinha da dissertação. Mas é tipo uma dissertação sobre isso, tá? É uma dissertação pensando nesta pergunta que o prof vai fazer, a mesma pergunta, tá? Olha lá. Mas não. Você é jovem, estudante, e foi convidado pela revista virtual Mentes do Futuro para expor sua opinião sobre uma preocupação atual: o altruísmo e o pensamento a longo prazo. Ainda tem lugar no mundo contemporâneo? As pessoas na atualidade, no mundo atual, vigente, o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem lugar? Está acontecendo? Para tanto, né, para dar sua opinião sobre isso, redige entre 15 e 22 linhas um artigo de opinião contendo, tá, gente? Não é contra, não. Contendo seu ponto de vista sobre o tema. Caso queira assinar seu texto, utilize apenas estudante, ok? Então, você é um estudante, foi convidado pela revista Mentes do Futuro. Digão, tenho de falar com as pessoas? Tenho de falar com esses leitores aí? Tem, claro. Né? É bom em algum momento você falar assim, olha, assim como eu, vocês, leitores da revista Mentes do Futuro, provavelmente já lidaram com situações em que as pessoas agiram por individualidade e tal, não sei o quê. Então, fala com eles um pouquinho, em algum lugar do seu texto. Digam, começo, meio ou fim, não interessa. Galera, no momento que você achar que dá, no momento que você achar que é bom, que é certo, que é bacana, tá? Mas é bom sempre citar. Se ficou na dúvida, assim, não sei se encaixa, não sei se eu coloco, coloca. Tudo, tá? Se você ficou na dúvida, coloca ou não, coloca. Tudo é sempre melhor pecar pelo excesso de informações do que pela falta delas, tá bom? Então sempre coloca. Mas, tipo, tem o nome da revista e dá um jeito de falar com eles, tá? Com os leitores da revista aí. Ok. E até porque, galera, o artigo de opinião é um texto para convencer o outro, tá? É um texto para você convencer outra pessoa que você está certo. Então é bom falar com a pessoa para tentar convencê-la, tá? É bom mandar ali, não é verdade, não é mesmo? Havemos de concordar. Você gostando ou não, tipo, fala com as pessoas, tá? Conversa com elas, é importante ter interlocução no artigo de opinião. Ok? Beleza. Galera, esse altruísmo aí, então,
e o pensamento a longo prazo tem ou não lugar no mundo contemporâneo? A gente vai discutir um pouquinho agora em que aspectos vocês podem falar sobre isso, tá? Os cidadãos, percebam que é uma pergunta. Posso começar respondendo, Digão? Posso começar meu artigo de opinião respondendo? Não, senão você escreve resposta argumentativa, certo? Então não vai começar lá, ó. O altruísmo e o pensamento a longo prazo não tem lugar no mundo contemporâneo. Tá? Não vai começar assim, não vai começar respondendo a pergunta. Tá? Começa de um outro jeito. Digam, posso começar lá com é um fato? Pode. Coloca lá, é um fato. Na atualidade, as pessoas são muito individualistas, né? Há poucos que têm pensamentos altruístas e não havendo isso, a relação com o futuro fica complicada. Pensar a longo prazo é um pouco mais, tipo, dá um jeito de escrever, tá? Dá um jeito de colocar a sua opinião, porém, sem responder literalmente a pergunta no começo. Ok? Beleza. Lógico que você vai usar essas palavras, lógico que você vai usar altruísmo, você vai usar pensamento a longo prazo, logicamente, é o tema do texto, isso vai ter de aparecer no seu texto. Só não responde logo de cara, assim, ó, com as mesmas palavras, igual a gente faz em resposta argumentativa. Ok? Beleza? Ok. Digão, é um tema muito amplo, Digão. Tipo, eu vou argumentar para que lado? Eu vou falar que as pessoas não têm altruísmo. Tá, e que isso dificulta o pensamento a longo prazo. Isso não faz parte do mundo contemporâneo. Beleza, e como é que você explica isso? Ah, digamos, vou falar que é porque a gente vive numa sociedade líquida, que as pessoas só querem fazer os seus próprios... Tá, beleza? Já começou por um lado de argumentação aí. Digão, posso citar o Bauman? Pode. Se for, tipo, no artigo de opinião, Digão, posso? Pode. Nesse caso, pode, galera. Nesse caso, tipo, você não precisa trazer uma frase, você não precisa fazer uma referência que chega a ser como uma paráfrase do Bauman, não precisa fazer isso. Mas você pode, em algum momento do seu texto, falar que as pessoas são individualistas, que a gente vive numa sociedade líquida, e aí a hora que você fala isso, a gente vive numa sociedade líquida. E aí você fala assim, como bem afirmou o filósofo Bauman, certo? O sociólogo Bauman. E aí, ele era os dois, tá, gente? Alguns falam que ele é sociólogo, alguns falam que ele é filósofo, ele podia ser considerado as duas coisas. Você pode citar rapidamente o nome dele ali, mas você explica com as suas palavras que as pessoas não mantêm relações, que elas não pensam no futuro, que elas não têm força para ser solidárias, que elas não pensam no outro. Né? E você pode falar com as suas palavras o que é viver numa modernidade líquida, numa sociedade líquida. Tá? E aí, em algum momento ali, você achou achou por bem, né, citar o Bauman, para não ficar parecendo que você está falando a ideia dele sem citá-lo, tudo bem. Tá? Gente, o que não é bacana é você escrever uma dissertação e falar que isso é um artigo de opinião. Entendeu? Você colocar lá fato histórico, aí você coloca o Bauman, aí depois você coloca como é que faz para resolver o problema. Isso que não pode. Tá? Você escrever um artigo de opinião como se fosse uma dissertação, que não dá. Agora, no meio do seu argumento ali, em um dos seus argumentos lá no artigo de opinião, você viu a chance de falar do Bauman e de uma maneira de artigo de opinião. Como que seria uma maneira de artigo de opinião? Soltar assim, como bem disse o Bauman, o filósofo Bauman. Entendeu? Como bem afirmou, como já foi afirmado, né, pelo grande filósofo Bauman. Certo? Você pode só soltar ali no meio, ok? Explicando sempre com as suas palavras. Joia? Beleza? Usando primeira pessoa, vivemos, né? Sempre em primeira pessoa no artigo, ok? Beleza. Galera, então, algumas possibilidades de argumentação. O que vocês podem usar para argumentar, certo? Vocês podem falar, então, esse trecho aqui, galera, estava numa correção da FUVEST, né? Olha lá. Qualquer ação altruísta, né? Agir para ajudar sem esperar recompensa, em que o indivíduo se volta para o seu semelhante, traz em si a negação dos prazeres egocêntricos e imediatos, em favor de uma recompensa hipotética em um futuro incerto. Então, você pode falar, né, que o fato das pessoas não serem altruístas, né, não tem como elas pensarem a longo prazo. Né? O fato delas agirem tão individualmente não permite, né, que elas pensem a longo prazo. São prazeres imediatos. Né? E aí, Digão, posso exemplificar? Pode. Pode falar que as pessoas terminam o relacionamento por qualquer coisa, podem falar que as pessoas abandonam os idosos, podem falar que as pessoas não se preocupam com a educação dos filhos, pode falar que as pessoas não guardam dinheiro. Tem um monte de coisa que você pode criar aí na sua cabeça como formas, né, de falar que as pessoas que não são altruístas não conseguem pensar a longo prazo, certo? Elas não conseguem. Beleza.
E aí, o que o Bauminha fala? Né? Como é que o Bauman sustenta isso? Olha lá. Na sociedade atual, né, marcada pela falta de altruísmo e de solidariedade, os relacionamentos promovem experiências existenciais sem consistência, em que os saldos são vidas desperdiçadas, que é o nome do livro dele, certo? Um dos livros, uma das obras do Bauman. Galera, então aí, né, vai mais uma vez para essa questão de como é que você pensa a longo prazo, principalmente em relações, né, pessoais, familiares, amorosas, de amizade e tal. Como é que se pensa a longo prazo numa sociedade tão sem altruísmo, tão sem fazer nada pelo outro, sem solidariedade, né? Tipo, as pessoas não agem sem esperar nada em troca, elas não são altruístas, certo? Elas são, tipo, dificilmente alguém faz alguma coisa sem falar assim, ah, mas poderia fazer por mim também. Ah, mas vou fazer só se ele fizer por mim. Tipo, isso não é altruísmo, né? Altruísmo é você fazer pelo bem geral, certo? Digam, tem como ser mais prático? Tem. Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que trabalha fora, por exemplo, na casa, e uma pessoa que não trabalha fora, certo? O que se espera da pessoa que não trabalha fora? Que ela ajude de alguma maneira, certo? Que faça alguma coisa para ajudar. Isso seria ser altruísta. Então, a pessoa pensa assim, nossa, eu vou fazer pela casa, eu vou fazer pelo todo, porque a pessoa que está trabalhando fora é altruísta, porque ela faz pelo todo da casa, a pessoa que trabalha em casa, que ajuda em casa, que cuida da família, faz pelo todo. Nossa, Digão, mas aí é complicado, né? Porque ninguém é obrigado, não, ninguém é obrigado a nada, por isso que falta altruísmo, falta solidariedade, certo? É, porque as pessoas não pensam assim. As pessoas pensam como, ah, eu não sou obrigado a fazer nada por ninguém. Imagina se todo mundo pensar assim, galera. Imagina se todo mundo pensar, eu não sou obrigado a agir por ninguém. Eu não sou obrigado a fazer nada. Certo? Eu acho engraçadinho quando fala assim, ah, eu não sou obrigado a nada. Eu também acho legal. Até sou adepto disso. Mas tem coisa, galera, que é, tipo, pelo bem geral da nação, entendeu? Tipo, é pelo bem de todos. Eu falei uma coisa boba agora aqui, tipo, do dia a dia, assim, certo? Mas a gente pode pensar isso em todos os aspectos da vida. Imagina se os políticos falarem, ah, eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a agir pensando no outro. Como é que vive? Certo? Né? Imagina o que acontece com a produção de coisas, né? A pessoa fala, ah, vou produzir, dane-se o meio ambiente. Tipo, nada, altruísmo zero, né? Solidariedade zero. Não é com uma pessoa, mas é com o meio ambiente que depois vai virar um problema para todo mundo, certo? Né? Zero altruísmo, zero solidariedade, certo? Então, tem diversos aspectos para você discutir isso no seu texto, né? Beleza. Galera, olha aí. Os problemas ambientais, né, tanto indicam a falta de visão a longo prazo, como tornam necessária uma nova postura, né, que leve o homem a ser altruísta. Então, o desperdício de água, por exemplo, indica falta de compromisso com o futuro e com o outro ao mesmo tempo, né, exige ações imediatas, certo? Então, você desperdiçar água não é um fator muito altruísta, né? Você é individualista, você quer fazer um negócio ali em casa, desperdiça sem pensar nos outros, né? Sem pensar a longo prazo, que essa água vai faltar. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou estar aqui mesmo, tá, mas os seus descendentes, né, estarão, outras pessoas estarão, né, essa falta de altruísmo, né, que não tem como pensar a longo prazo, essa falta de visão, certo? Outra coisa, Digão, posso falar no meu artigo que as pessoas desperdiçarem água mostra como elas não são altruístas, como elas não pensam a longo prazo? Isso, é isso. Tá? Você vai escolher para quais lados você quer argumentar, tá? Olha esse outro aí. A sociedade de consumo, né, que é o Bauman sempre fala sobre isso, estimula uma concepção individualista de vida, né, deixando pouco espaço para a percepção da realidade a longo prazo. Situação que se traduz em namoros descartáveis, amizades de circunstância, relações familiares instáveis, certo? As pessoas não se esforçam para manter nada, né? Nada a longo prazo. Então, essa falta de altruísmo, falta de se doar para o outro, né? Falta de compreender, falta de se sacrificar, essa falta, né, pelo outro faz você não pensar a longo prazo, né? É difícil manter uma coisa a longo prazo se você não tem altruísmo, certo? Galera, a preocupação, né, com o outro é fundamental para a sobrevivência em sociedade, né, como apontado pelo Burle Marx lá quando ele plantou o negócio lá, ele sabia que ele não ia ver, mas ele plantou para outras pessoas verem o florescimento, né? As futuras gerações só poderão usufruir, né, uma vida melhor
se hoje houver interesse em preparar as condições que elas irão viver. Então, para que o futuro seja melhorzinho, a gente tem de agir agora, né? Tem de ser mais altruísta agora, né? Pensar um pouquinho lá na frente. A proliferação de ONGs, né, e mesmo a sua relevância no mundo contemporâneo mostram que o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem espaço. Tá? Então, ainda é possível, né, as pessoas serem altruístas, né, se esforçarem aí, se sacrificarem às vezes pelos outros, né? A valorização do sacrifício, galera, em favor do outro é vista como algo do passado, né? Dedicar a vida a alguém, à pátria ou uma causa soa meio que ridículo para algumas pessoas, né? Nesse contexto cultural que a gente vive, sofre pouco espaço para o altruísmo. Então, quando a gente vê alguém falando assim, dei minha vida na guerra, tipo, o outro fala assim, você é louco, tipo, por que você fez isso pela pátria, né? Ou quando alguém fala assim, eu dediquei minha vida à minha casa, à minha família e tal, as pessoas olham e falam assim, meu, por que você não vai viajar? Por que você não foi? Tipo, hoje em dia parece que é um absurdo, né? As pessoas tentarem manter solidez, tentar manter alguma coisa por bastante tempo, tentar agir em prol do outro, né? A gente não pode ser tão radical, né, galera? A gente tem de pensar em limites aí para tudo, né? Até para rebeldia precisa ter um certo limite, né? Para a gente não deixar de viver nada, né? Mas também pensar que outras pessoas vão querer viver depois, né? Outras pessoas vão viver depois da gente, né? Então a gente tem de tomar um pouco de cuidado aí, né? Para conseguir aproveitar sem sacrificar, né, para os próximos que virão, né? Ser um pouco mais altruísta agora, pensar um pouquinho mais a longo prazo e não só para nós, né? Então, para cuidar um pouquinho melhor da própria saúde, cuidar um pouquinho melhor das amizades, dos relacionamentos, certo? Cuidar um pouquinho mais de tudo que envolve aí a sua vida atual, para que lá na frente você possa colher os frutos disso. Beleza? Bom, meu povo, espero que vocês façam o texto, tá? Espero que tenham gostado do tema. Qualquer dúvida, é só falar com o prof, tá bom? E espero o artigo de vocês o quanto antes e os atrasados, textinhos atrasados aí também. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem, cuidem-se. Até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau.